Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre desinformação. Vem com a gente. O burburinho da semana na internet girou em torno de jogos de azar. Uma matéria da Globo denunciou uma empresa que está lucrando aí com jogos proibidos no Brasil e levantou também um debate sobre os influenciadores que estavam, alguns acho que ainda estão, né? A Liz vai contar melhor essa história, anunciando esses jogos proibidos. Ela acompanhou a repercussão do assunto e ouviu especialistas sobre a responsabilidade dos influenciadores sobre o que eles anunciam. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, foi uma semana, digamos, movimentada aí no mundinho dos influenciadores e das redes sociais. A gente acompanhou um pouco de perto, né, toda essa repercussão do caso que o Fantástico mostrou, que é justamente os anúncios, a divulgação desses jogos de azar. Isso porque uma empresa que é uma casa de apostas, mas que também tem os jogos de azar, a Blaze, ela está sendo investigada judicialmente, teve mais de 100 milhões de reais bloqueados, e aí aconteceu uma investigação tanto em relação a ela, né, a sua atuação aqui no Brasil, mas também em relação aos influenciadores que fazem a repercussão, a divulgação desses jogos. É importante a gente destacar aqui que são 2 coisas diferentes. As casas de apostas esportivas, por exemplo, como está bem conhecido hoje em dia aqui no Brasil, é uma atividade que foi recentemente regulamentada pela legislação. Já os jogos de azar, né, em que não há probabilidade de você ganhar ou não, enfim, que é puramente sorte, eles são proibidos no Brasil, não existe nenhuma regulamentação em relação a isso. E algumas casas de aposta misturam essas 2 modalidades, né, tanto as apostas que são regulamentadas, quanto os jogos de azar, que muitas vezes depende aí da sorte, entre aspas, da pessoa que está jogando, mas que também são programados aí por algoritmos que algumas vezes podem fazer com que todo mundo perca. Então isso não é regulamentado aqui no Brasil e foi em torno disso a grande polêmica, né, porque muitos influenciadores, até alguns nomes muito conhecidos dentro da internet no Brasil, participaram da divulgação desses jogos proibidos, né, e aí começou um grande debate sobre o mercado de influência no Brasil, né, quem te influencia, qual a responsabilidade desses influenciadores sobre o que eles divulgam para os seus seguidores, né, que muitas vezes têm uma credibilidade, um crédito, né, confiam naquela pessoa, e aí, né, seguem, o que eles vendem, né, compram o que eles vendem e tudo mais. Muitas vezes, né, esses famosos, eles anunciavam, né, no nos seus stories, por exemplo, no Instagram, que estavam jogando esse jogo, mas em alguns momentos era possível, inclusive, perceber que não era algo autêntico, e sim uma tela gravada de um celular, né, então existia aí uma tentativa de mostrar uma autenticidade para o seu público, né, de que a pessoa também fazia aquele jogo, também participava daquilo, mas que na verdade era algo forjado, né. Teve inclusive uma fala muito marcante do influenciador Carlinhos Maia, que não foi citado nessa investigação, mas também faz divulgação de alguns jogos, e ele fala: "Eu divulgo, mas eu nunca joguei. Se você não tem cabeça, não jogue você", né, jogando a responsabilidade para o seguidor, né. Ele fala que você, né, o seguidor tem que ter a consciência do que faz, porque ele, como influenciador, vai continuar divulgando esses jogos. A gente conversou com a Issafa, ela é autora do livro de blogueira influenciadora, também é pesquisadora no campo da comunicação, e ela, né, avaliou como muito grave, né, muito graves essas falas, né, porque tira a responsabilidade do influenciador, né, em relação a isso. Ele fala que qualquer publicidade que alguém faz hoje em dia, ele está emprestando a sua marca, está emprestando a sua credibilidade para essas marcas, né. Então é muito antiético, muito irresponsável do influenciador tirar essa responsabilidade e jogar para o seguidor. E aí também tem essa questão da narrativa da autenticidade, né, de como ele coloca isso, muitas vezes não como uma publicidade escancarada, como a gente vê, por exemplo, em comerciais, né, de TVs abertas, mas ali é uma publicidade que entra no meio dos seus stories, no meio da divulgação da sua vida pessoal, entra alguma questão de jogo, então vai borrando algumas questões do público e do privado, do que é pago, do que não é pago, enfim,
vai confundindo o seguidor, né, e fazendo com que seja muito bem sucedida essas divulgações, né, justamente muitas pessoas baixaram e jogaram e continuam jogando porque, né, não parou esse mercado de jogos de azar no Brasil, e mesmo com a intimação oficial da justiça, enfim, alguns influenciadores continuam divulgando, porque não veem nenhuma maldade ou então jogam a responsabilidade toda para o seguidor. Então é um debate que a gente precisa fazer, né, sobre quem nos influencia, qual a responsabilidade dessas pessoas. E só para finalizar, um outro ponto que é bem importante é que a gente precisa também ver todo esse cenário, essa situação, dentro do contexto político, socioeconômico do Brasil, né, que muitas vezes essas questões vêm com a promessa de dinheiro muito fácil para os seguidores. A gente já viu isso e já falou no Desinformante sobre as fazendas de cliques, que também tinham forte divulgação dos influenciadores digitais. A gente viu recentemente também as lives de NPC que prometiam dinheiro fácil através das redes sociais. Então tem um contexto aí também, né, além da influência, da credibilidade que aquele seguidor tem a promessa de dinheiro fácil que termina atraindo. Então a gente precisa talvez reforçar, né, uma literacia digital, tanto dos seguidores para que eles entendam, né, a gente, né, mesmo entenda o nosso papel dentro desse mercado de influência, mas também reforçar a necessidade de responsabilidade dos influenciadores, inclusive em alguns outros países, como na França, já existe uma regulamentação da profissão, permitindo e proibindo algumas coisas, e aqui no Brasil a gente precisa levar esse debate adiante, porque é algo muito sério que termina impactando a vida de milhões de pessoas. A matéria completa está lá no nosso site desinformante.com.br e a gente aproveita, né, eu aproveito para já desejar aí um feliz 2024, no que vem a gente volta com vários debates interessantíssimos em relação a esse tema. Ana? Boa, Liz, muito obrigada. Não, e lembrando que esses jogos, né, essas apostas online são regulamentadas, né? Então também a gente tem que pensar quais as prioridades, né, dos congressistas brasileiros. Outra treta aqui que eu vou levantar. Essa semana, o X, que era o Twitter, agora se chama X, foi alvo de pelo menos duas ações na justiça. Aqui no Brasil, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, a justiça ordenou que a plataforma retome a sua política de proteção à população LGBT, incluindo os atos transfóbicos na sua política de ódio. O que significa isso? Confundir o gênero da pessoa de propósito, da pessoa trans de propósito, ou então chamá-la pelo nome anterior à sua transição, são atos, sim, de violência e devem ser punidos pelas plataformas digitais, não podem ser tolerados. O que chama atenção é que existe um estudo de uma organização internacional chamada GLAAD, das grandes plataformas, eles analisaram essas big techs e viram que apenas o TikTok tem uma política explícita para esses casos. Então, a proteção a esse grupo vulnerável que já é muito alvo de ataques, de discurso de ódio, de desinformação nas redes sociais, as plataformas ainda estão engatinhando para proteger essa população. A outra treta do Twitter indica o seguinte: a rede de Elon Musk foi a primeira plataforma processada à luz do DSA, que é Digital Services Act, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que começou a vigorar esse ano. A legislação estabeleceu uma série de relatórios de transparência para as plataformas digitais e tudo indica que os relatórios enviados pelo X para a Comissão Europeia não convenceram as autoridades do bloco econômico. E o processo diz respeito a falhas na gestão dos riscos, moderação de conteúdo e também a transparência. Elon Musk vai dormir com essa também. Terminando o Papo Desinformante com notícia boa. A nossa coordenadora geral, Nina Santos, mandou um vídeo para a gente contando sobre a terceira edição do Panorama, nossa série de entrevistas Panorama. Nina, o que vem por aí, sem contar tudo, mas dá um pouquinho de spoiler para a galera. Oi, Ana. Oi, Liz. Então, começo da semana que vem a gente vai ter a terceira edição do Panorama, que é a nossa série de entrevistas que busca refletir sobre o ano que está acabando e demonstrar quais são as tendências, as principais preocupações e atenções para o ano que está chegando. A gente já tem a edição 2022 e a edição 2023, que já estão lá no site, e agora a gente vai ter o Panorama 2024, com 8 entrevistas inéditas com alguns dos principais nomes
que discutem a questão da desinformação no Brasil em diversas vertentes. A gente vai ter 4 entrevistas que falam só sobre inteligência artificial, pensando aí essa questão nova, né, relativamente nova no cenário da desinformação, por diversos ângulos, pensando o impacto social, pensando o jornalismo, pensando regulação. Então, tem aí diversos aspectos que vão ser abordados pelos nossos entrevistados. A gente também vai discutir a questão da regulação de plataformas digitais, que é um tema que tem sido constante no debate brasileiro e ainda longe de chegar ao fim. Então, vamos também trazer esse tema. Vamos discutir a centralidade das periferias para a gente pensar na questão da soberania de dados, como é que a gente pensa a infraestrutura que está por trás do nosso ambiente comunicacional e como é que isso se relaciona com a questão da desinformação e com a questão da desigualdade social. E também a gente vai ter mais uma entrevista que vai abordar a questão da importância da gente pensar nos temas de justiça, de combate ao racismo e de combate à desinformação, como é que essas coisas elas estão interligadas. Esses são alguns dos temas que a gente vai abordar. Esse ano tem mais uma inovação que é, a gente vai publicar as entrevistas não apenas em texto, mas também em vídeo, então vai dar para escolher como é que cada um quer consumir, e acho que vai ser um material interessante para todo mundo pensar um pouco sobre esse ano que está acabando e, sobretudo, se preparar para o cenário de 2024, que com certeza vai ser um cenário bastante desafiador. Temos eleições, temos G20 no Brasil, temos novas decisões que com certeza vão sair aí, tanto do judiciário quanto do legislativo, diversas ações que estão em curso por parte do executivo, a sociedade civil se movimentando em torno de diversos temas relacionados à desinformação, combate à violência política, combate ao discurso de ódio, combate à misoginia nas redes, frente ao último episódio aí da primeira-dama do Brasil. Então, a nossa ideia é que essa série sirva para nos ajudar, digamos assim, a focalizar a nossa atenção em determinados pontos. É claro que tem um monte de temas que ficam de fora, mas eles nos ajudam um pouco a pensar no que está por vir. Então é isso, aproveitando para desejar um Feliz Natal para todas e todas e até o próximo Papo Desinformante. Terminando o nosso Papo Desinformante do ano, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a todos vocês que acompanharam aqui a nossa conversa semanal sobre desinformação, tanto no nosso canal do YouTube, quanto nas plataformas de podcast, quanto também na Rádio FRJ, nossa parceira nessa empreitada do Papo Desinformante. Obrigada a todos vocês, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. O Papo Desinformante vai dar um intervalinho aí, umas férias, a gente vai pensar em novidades para vocês, e retomamos em fevereiro de 2024. Esperamos vocês por lá. Até o ano que vem. Tchau!